verdadeiramente ele era o Messias. Veja algo interessante que ele fala aqui. E outros tentando pediram um sinal do céu, no verso 16. Mas veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Veja como Jesus Cristo ele vai no diagnóstico do problema, né? Pessoas que tomaram o monopólio da religião ali. Só nós podemos propagar a verdadeira fé em Deus. Por que eu utilizei o exemplo da concorrência do mercado e dos metacapitalistas? Eles abocanharam os pequenos por meio de legislações aí. Os pequenos produtores agora não podem mais vender e nem produzir, e somente eles podem vender, somente eles podem produzir. Aqui os fariseus, as autoridades religiosas daquela época também assumiram a mesma posição. Somente nós podemos ensinar o caminho de Deus. Nós já somos salvos e somente nós podemos. E aí Jesus Cristo desmonta a narrativa deles, né? Jesus Cristo fala, se eu expulso demônios por um espírito do diabo, aí, do Beelzebul, eu estou dividindo o reino dele. Foi muito difícil, ele pau a pau montou o reino dele aqui dentro do aparelho religioso de Israel. E se eu começar a libertar as pessoas, se eu começar a ensinar a verdade, as pessoas se libertarem, e se eu trouxer paz, sinais, eu estou dividindo o reino do senhor diabo deles lá. Então poderia o diabo estar sabotando o seu próprio reino, sabotando a sua própria religião? Eles ficaram desmontados aí. Ou seja, o diabo não vai lutar contra os seus, muito pelo contrário, ele vai dar voz de argumentação para os seus agentes malignos, para enganar, para se infiltrar, mas nunca para diminuir áreas já conquistadas. Veja que pelo discurso sincrético, pelo discurso de reconciliação, pelo discurso de inclusão, o reino de Satanás está crescendo. Por quê? Por que a igreja está sofrendo hoje? Vi uma grande mensagem de um presbiteriano nesse final de semana. Porque não se fala mais acerca do pecado. Quando a igreja para de exortar acerca do pecado, e nem no dia da mensagem do culto de ceia se fala acerca do pecado, automaticamente as pessoas vão continuar fazendo parte do reino do diabo, escrava dos seus pecados. Essa é a realidade. Não vou citar denominações aqui. Isso está visível nos dias de hoje. A tolerância, as concessões que fazem. Vamos viver num ambiente onde se tolera tudo, se pode tudo. Vai na Bíblia de Satã que você vai ver que é um dos versos da igreja de Satã. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, pode fazer o que tiver vontade. Coríntios fala, carta de Paulo aos Coríntios, vem e exorta e desmonta tudo isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Somos templo do Espírito Santo, fazemos parte de um reino. E por que as doenças vêm, né? Vem a vida das pessoas por conta da prática do pecado. Doenças emocionais por conta da prática do pecado. Transgrediu os 10 mandamentos, transgrediu a palavra do Senhor Jesus Cristo, se afastou da videira verdadeira, não nutriu a presença do Espírito Santo. Lucas 11:13. Parou de pedir força diante do desafio da luta. O diabo pôs uma grande casca de banana, pôs um grande obstáculo. A pessoa para de pedir. Senhor, me liberta, para de pedir. Pronto, vai continuar escravo. Você deve todos os dias desejar ser livre. Você deve todos os dias, como dizia Santo Agostinho, desejar a cidade de Deus, o reino de Deus. Acabamos de fazer afirmações aqui. Jesus veio desbaratar cativeiros. Pela obra do Espírito Santo ele estava realizando isso. Lemos o texto de Efésios aqui, capítulo 4, do verso 6 em diante. Ele veio levar cativo os que estavam em cativeiro. Ele desbaratou o cativeiro. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. No verso 18.
E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos, os vossos exorcistas, que foram convocados para expulsar o demônio aqui do mundo e não conseguiram? Estão dotados de que espírito, hein? Jesus pergunta. E os filhos de vocês estão expulsando o demônio por quem? Eu acho que já estão do lado do Beelzebu, né? Porque não conseguiram expulsar um agente dele aqui, o demônio que causava mudez. Jesus desmonta! O império de Satanás estava ali enxertado no aparelho religioso de Israel. Infelizmente, o povo que estava sendo conduzido por guias cegos estava sofrendo essas consequências. E por esta situação, nesta condição, o Filho de Deus veio para os libertar. Veja no verso 19, mas se eu expulso demônios, no verso 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Note que existiam pessoas que exerciam autoridade ali, não existia? O Pilatos era governador da Judéia, o Herodes era o rei, né? O filho de Esaú, o Edomita era rei, eles tinham seus... Opa, vamos viver aqui num ambiente de harmonia entre nós, e o imperador César comandava. Mas veja o que Jesus faz aqui, demonstrando. Eu estou desbaratando o cativeiro e estou montando meu reino. Estou desmontando o cativeiro e estou impondo meu reino. Veja que ele fala aqui. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Nos outros evangelhos está pelo Espírito de Deus. Lá em Êxodo, quando Moisés era usado pelo poder, ele fala pelo dedo de Deus. Imagina que Deus está lá do trono, só dá uma ordem, aponta o dedo, basta. A ordem é assim realizada, efetuada em questão de milésimos de segundo, se assim for a vontade de Deus. Jesus Cristo, pelo Espírito do Pai, pelo dedo de Deus, dava a ordem e o império de Satanás começou a ser desmontado. Pessoas começaram a ser libertas dos seus cativeiros. As prisões começaram a ser abertas. As correntes começaram a ser quebradas. As amarras foram rompidas. Os nós foram desafrouxados. O Senhor veio trazer liberdade aos cativos. Veja que ele fala. E ele fala, a esses que foram libertos e me aceitaram, começam a fazer parte de um reino. Não mais esse reino da terra. Ah, meu rei é Herodes, meu rei é Pilatos. Ou como os maiorais incitaram a massa, nosso rei é César. Ah, é César? Mas muitos gritaram como Maria Madalena entre a massa, meu rei é Jesus. Ele me desbaratou do meu cativeiro. Tinha 7 espíritos imundos dentro de mim, me levando à imoralidade. Ele me libertou, limpou a minha casa, limpou a minha consciência, libertou os meus sentidos da imoralidade. Eu sou livre. Fui liberta pelo Senhor Jesus Cristo. E eu faço parte do reino do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala acerca do reino. De pessoas que fazem parte de reino, do reino das trevas. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido do Senhor, para que possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala aí no verso 21, ele vai explanar dos mistérios usando alegorias de um valente e de alguém mais poderoso que este valente. No verso 21, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Então o valente, ele tem uma casa bem guarnecida, né? Os homens mais poderosos da terra têm os seus bunkers. Alguns presidentes têm carros à prova de bala. Existem residências que são inexpugnáveis. É impossível entrar dentro de certos locais porque as casas são bem guarnecidas. Soldados muito bem preparados, fortemente armados, protegem certos imperadores. Alguns seguranças garantem até a segurança de
desarmamentista, né? Tem desarmamentista que prega o desarmamento para você, mas ele anda com 9 segurança. E Satanás tem seus impérios. Satanás tem seus impérios. Mas veja que ele fala aqui, ele não está falando de um valente sendo ele. Ele está falando de Satanás. Satanás guarda os seus filhos, seus agentes. O mundo defende o que é seu. Tem aparato legal, tem aparato de armas, tem toda a forma de segurança para que os propósitos de Satanás possam continuar mantendo o seu império ali protegido. O Deus desse século protege o seu império, mas de repente vem alguém que fura o bloqueio, alguém mais valente. Veja aí no verso 22, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira a sua armadura em que confiava e o reparte os seus despojos. O texto de Efésios, aí, capítulo 4, vem nos mostrar essa verdade. O Filho de Deus, o mais valente de todos, o Filho do Altíssimo, Todo-Poderoso, veio para desbaratar o cativeiro e romper com os impérios dessa terra. Isso vai ficando mais profundo quando você vai na profecia de Daniel, não é mesmo? Lá em Daniel, na visão da estátua, ele vê ali a cabeça de ouro, os ombros e o peito de prata, a parte de bronze, a parte de ferro, a parte dos pés lá de ferro e barro, e de repente uma rocha, não cortadas por mãos, acabamos de falar do dedo de Deus, né? Ela vem e colide contra os pés dessa estátua, e a estátua vem ao chão, e depois se estabelece um reino que não terá fim. O reino da casa de Davi, que foi prometido a Davi. Ele é fiel para cumprir, ele tem poder para estabelecer um reino que não pode ser abalado. Tanto é que Babilônia, os medo-persas, os gregos e os romanos, assim foram derrotados e destruídos. Um novo império romano está surgindo com uma nova maquiagem, uma nova roupagem, mas será destruído pela rocha. A rocha já veio e causou um impacto, né, na primeira vinda. O Senhor Jesus Cristo veio e abalou o Império Romano. Um só homem, 12 homens conseguiram abalar. Assim como Daniel, Ananias e Misael, 4 homens dentro de um império babilônico, fazem o soberbo Nabucodonosor reconhecer que o Deus de Daniel é o maior de todos. Até entre os medos, Dario reconheceu que era medo. O Deus de Daniel é poderoso. Vou fazer um decreto para que se tenha primazia. O Deus de Daniel que tem poder de fechar boca de leão faminto. Esse é o Deus que servimos. E aí eu te faço um questionamento. Esse Deus já estabeleceu na sua consciência, libertou você dos cativeiros, das prisões, e se estabeleceu no trono da sua consciência. Você faz parte desse reino. As profecias, como está lá em Judas, ele virá com miríades de anjos. Enoque já teve essa visão. Enoque, que andava com Deus, ele teve essa visão da vinda, da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, com miríades de anjos, para estabelecer o seu reino na terra, sobre novos céus e nova terra. Porque essa terra que está cheia de maldição será destruída por fogo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é mais valente de todos. É o Senhor Jesus Cristo. É o forte varão. Ele desbarata cativeiro. Vence os valentes dessa terra. Vence os orgulhosos dessa terra. E estabelece o seu reino, libertando os cativos. Veja no verso 22. Mas sobrevindo outro verso 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui foi uma lapada e tanto para aqueles que estavam vendo a confirmação das Escrituras, mas queriam atrapalhar. Não queriam se associar ao Senhor Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus, eu reconheço que o Espírito do Altíssimo está sobre a tua vida. Nos perdoe, Senhor Jesus Cristo, tu és o Rei. Nós queremos te ajudar, queremos ser teus discípulos, queremos ser teus servos. Não quiseram,
estavam espalhando, atrapalhando, tentando pôr casca de banana, tentando causar confusão, tentando insuflar massas contra o Senhor Jesus Cristo para que ele fosse linchado. São esses inimigos aí. Quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele fala acerca dos demônios. Porque os homens, até os exorcistas da época, tinham uma visão muito limitada acerca das ações dos demônios. Muito cuidado para aqueles que são muito intelectuais e vão inchando no seu intelectualismo e acham que só tão somente a letra e o intelectualismo pode os libertar. Certos cativeiros e certos níveis de cegueira mental, visual, não podem entender o intelecto. E é aí que entra o poder do mais valente de todos para libertar os sentidos e promover a salvação das pessoas. Como crerão se não há quem entende? Satanás tem as suas regiões dominadas. Como ali na Pérsia tinha o príncipe da Pérsia que queria impedir a voz profética, a revelação profética das 70 semanas. Daniel não tinha força em si mesmo, mas quando ele se propôs a dobrar o joelho, ele conseguiu vencer, porque Deus onisciente viu e nem se levantou do trono, deu ordem ao anjo Gabriel e depois ele manda o arcanjo Miguel, vai lá e abre caminho para o anjo levar a interpretação da profecia, da revelação a Daniel. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para nós concluirmos, no verso 27 nós vemos aí que uma mulher se levanta na multidão maravilhada. Uma mulher se levanta entre a multidão maravilhada para declarar: bendita é a mulher, o ventre que tu nasceste, os seios que tu mamaste. Veja como Jesus Cristo ele vem e traz uma afirmação